Bom, pessoal, hoje é o nosso fechamento, tá? A gente chegou até autômatos finitos e hoje a gente vai falar sobre autômato finito não determinístico. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês como funciona o autômato não determinístico, certo? Não é muito diferente do determinístico e a nossa atividade, que eu tenho até dia 30 para fechar o diário, então vou deixar dois exercícios para vocês fazerem e encaminharem até o dia 29, ou seja, tem aí ainda 8 dias, sobre a montagem de autômatos para duas linguagens e a equivalência, que é o último teorema que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Com base nisso, a gente fecha bem o curso, tudo bem? Beleza, professor. Beleza, então vamos lá. Certinho. Obrigado, Thaís. Então, a gente viu como funcionava o autômato finito determinístico, certo? Basicamente, ele era representado por uma série de estados, que são aqui colocados por essas bolinhas, né, esses círculos. Tem um estado inicial e um estado final, ou mais de um estado final, certo? Quando a gente inicia no estado inicial, faz a leitura de alguma palavra e finaliza em algum estado final, a palavra é reconhecida e a gente diz que essa palavra é aceita pelo autômato, ou seja, pertence à linguagem que o autômato reconhece, certo? É muito simples o funcionamento. A gente mostrou também que, algebricamente, isso é feito através de uma função, que é a função programa, certo? A gente fez a função programa e a função programa estendida, e hoje a gente vai fazer a mesma coisa para o autômato finito não determinístico. Só lembrar qual é a analogia para o autômato finito e para o não determinístico. O autômato finito é como se você só tivesse um caminho de leitura da palavra. Então, se eu inicio a leitura de uma palavra, se eu tenho uma certa palavra, por exemplo, eu defino o alfabeto aqui, vou mudar aqui para tinta. Se eu defino um certo alfabeto, sigma, normalmente a gente está trabalhando com o alfabeto binário, certo? Duas letras, ou 0 e 1, né, por aí vai. O autômato, portanto, ele tem que reconhecer palavras que constem de composições a partir desses símbolos, certo? Então, a gente tinha palavras do tipo palíndromo, ou palavras que tenham uma sequência de duas letras iguais, azinho, azinho, ou bezinho, bezinho, por exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra azinho, azinho, bezinho, pertencente a uma certa linguagem, que é, é a linguagem das palavras que contém dois as em sequência, tem várias palavras que são assim. Essa mesmo essa aqui, ó, tem dois as em sequência, essa aqui, B, A. Então a gente tem que montar um autômato que ele tenha, de alguma forma, a capacidade de identificar que que ocorreu, teve essa ocorrência de duas letras sequenciais, de azinho, e terminar no estado final. Isso a gente só aprende na prática, evidentemente, né? A gente tem alguns exemplos que estão mostrados aí nos slides e também no livro, certo? E aí, enfim, é só basicamente a repetição de como montar essas palavras. E ele lê o autômato finito de forma sequencial. Então, ele vai ler o primeiro símbolo, B, aquela questão da cabeça de leitura, né? Ela inicia no estado inicial, que a gente chama de Q0. Quando ela lê o símbolo B, ela vai para algum outro estado. Pode ter um ou mais estados, Q1, Q2, Q3, Q4. Depende da formatação de qual é a linguagem que ela quer reconhecer. Lê o símbolo B, ele vai transitar para o próximo símbolo,
e vai mudar o estado da cabeça de leitura, por exemplo, para Q1, certo? E assim a gente vai realizando a leitura da palavra. A única questão que a gente limitou é que, ao ler um símbolo, eu passo de um dado estado para outro estado. A diferença do autômato não determinístico é que nós poderemos passar para mais de um estado ao mesmo tempo. Não vamos falar de tempo, né? Porque a gente falou que o tempo não está dentro do nosso contexto. Mas no próximo movimento eu posso ir para mais de um estado, certo? Então não é uma diferença muito considerável. Não traz vantagem de processamento, mas traz vantagem no formalismo de reconhecimento. Vai funcionar da mesma forma, com uma função programa, só que ela vai ter a peculiaridade de poder ir para mais de um estado. É a analogia da fila do banco. Se eu tenho um banco que só tem uma lotérica, só tem uma fila, eu só posso atender o próximo cliente depois de atender o cliente da vez. Se eu tenho mais de uma fila, eu posso atender o próximo cliente, mesmo estando em atendimento do cliente atual. Ou seja, eu posso ler mais de um símbolo, né, ou estar em mais de um estado, mesmo tendo feito a leitura de um só símbolo, certo? Bom, então é uma generalização do modelo que a gente trabalhou anteriormente, certo? Tem seus campos de estudo nos modelos de concorrência, teoria da computação e, evidentemente, linguagens formais, que é o objetivo do nosso curso aqui, certo? Nesse sentido, ele continua sendo um reconhecedor de linguagens, às vezes vai desligar aqui o computador, mas eu volto rapidinho, porque ele está com um probleminha na bateria, tá? Já vou retornar a projeção aqui. Então, ele continua tendo a mesma capacidade de representar qualquer linguagem que o autômato finito determinístico representa ou reconhece, certo? A vantagem vai ser que, para algumas linguagens mais complexas, ele pode ser mais simples de se desenhar a função programa e, por consequência, também o autômato, certo? Eu vou voltar para a sala rapidinho aqui. Projetar. Agora não vai cair mais não, porque eu tirei o carregador. Está dando incompatibilidade aqui no carregador. Bom, então, com base nisso, o que a gente vai fazer? Ele não aumenta o poder de reconhecimento, né, mas ele é melhor para alguns tipos de linguagem. Então, dependendo do estado corrente e do símbolo lido, ele pode ir para um conjunto de estados, e não mais para apenas um estado, certo? Então, é como se a gente pudesse multiplicar as unidades de controle. Ao invés de pensar que eu faço a leitura de um símbolo e vou apenas para um dado estado, eu posso estar indo, a partir da leitura do símbolo B, está no estado Q0, eu posso ir para mais de um estado. Por exemplo, o estado Q1 e também o estado Q2. E isso vai se possibilitando multiplicidades de estados a partir das leituras subsequentes. Se eu estou no estado Q1, eu posso, por exemplo, voltar para o estado Q0, mas posso ir também, dependendo da característica da linguagem, para o estado Q3, certo? Então, é nesse sentido que ele dá uma facilidade para que a gente possa trabalhar leituras de reconhecimentos de linguagens um pouco mais complexas, certo? Então, ele tem vantagem nesse sentido, de ter um autômato com a representação mais simples para uma linguagem que tenha características mais complexas. Por exemplo, uma linguagem que reconheça Azinho, Azinho, ou Bzinho, Bzinho, ou Czinho, Czinho, né? O autômato não determinístico pode ter uma vantagem na representação. Bom, então, da mesma forma que a gente definiu o autômato finito determinístico, o não determinístico, chamaremos de M, de máquina, né? Machine, ele continua tendo como
como ente fundamental um alfabeto sigma, continua tendo um conjunto de estados possíveis, é um número finito de estados, continua tendo uma função programa, um estado inicial unicamente e um conjunto de estados finais, certo? Distintos dos estados iniciais. Então, basicamente não muda muita coisa. Olha aqui, ó. Ele continua tendo função programa definida dentro do produto cartesiano dos estados, né, possíveis que com o alfabeto. E isso continua assim como no autômato que a gente tinha no finito, tendo como conjunto de chegada o conjunto de todos os subconjuntos dos estados, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu tenho como saída agora, se eu tenho mais de um estado, no conjunto Q, se eu tenho todos os estados, né, Q0, por exemplo, Q1 e Q2, significa, e tem um alfabeto binário, A e B, significa que o produto cartesiano de Q com sigma é o quê? São todos os pares ordenados que têm como primeiro elemento os elementos possíveis de Q e segundo elemento os elementos possíveis de sigma. Então, é esse conjunto aqui, ó. Q0, A, Q0, B, Q1, A, Q1B, Q2A, Q2B, certo? Então, são as possibilidades de combinações de aonde cada estado com cada símbolo lido. Aonde ele vai chegar? Ele vai chegar no produto, no subconjunto, no conjunto de todos os subconjuntos possíveis, do que a gente denomina 2Q, certo? Então, 2Q é o quê? Todos os subconjuntos possíveis dos estados. Se eu tenho 3 estados, quais são os subconjuntos possíveis? Vazio, certo? Cada estado individual, as combinações de 2 estados, só que isso é conjunto, né? Não é par ordenado. Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, perdão, agora Q1, Q2 e acabou, né? São as combinações que a gente... e de 3 estados, né? Q0, Q1, Q2, certo? São as combinações que a gente tem aqui. Só para lembrar, se eu tenho 3 elementos no conjunto Q, o número de possibilidades em 2 vai ser 2 elevado a 3, ou seja, 8. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades, certo? Então, a diferença aí sim a diferença começa em relação ao autômato determinístico, em que lá no determinístico a gente tinha a função programa, era definida como conjunto de saída Q cartesiano sigma e conjunto de chegada o próprio Q. Ou seja, eu só ia para um estado, certo? Sendo que aqui eu posso ir para um conjunto de estados. Significa que eu estou podendo transitar para mais de um estado ao mesmo tempo, que é o que está representado aqui nessa situação da cabeça de leitura. Tá vendo? Eu posso ir para Q1, Q2, Q0, Q2, enfim, para mais de um estado ao mesmo tempo. Isso é o mais próximo que a gente tem do que a gente chamaria de um processamento paralelo. Tudo bem até aqui? Tudo sim, professor. Beleza. Então, qual é a diferença? Lá no autômato determinístico, o diagrama da função programa, quando eu estava no estado P
e lia o símbolo A, eu só ia para um estado. Aqui eu posso ler o símbolo A e ir para mais de um estado, estão vendo? Então, o nosso grafo representativo do autômato pode levar, né, para mais de um estado ao ler um mesmo símbolo, certo? Então, essa é a diferença, que é o que a gente chamaria a analogia do banco com várias filas. Bom, então a gente vai aplicar sucessivamente, né, a função programa, assim como no autômato finito determinístico, sempre lendo da esquerda para a direita, até que a gente tenha uma condição de parada. Quais são as condições de parada? Ou atingir um estado final, e aí significa que a nossa palavra pertence à linguagem, ela foi reconhecida, ou ele não atingiu o estado final. Significa que ela não pertence à linguagem que o autômato pretende reconhecer, porque ele foi montado para reconhecer, certo? Então vamos lá agora. Da mesma forma que no autômato determinístico, a gente tinha a função programa estendida, que era o quê? Ao invés de ter como entrada somente símbolo por símbolo, a gente entrava a palavra e ia processando a palavra através dos seus prefixos, né? Ou seja, a gente monta uma forma iterativa de poder fazer a leitura, que do ponto de vista de um algoritmo é muito mais simples de fazer, certo? A função estendida, a gente destaca ela como um delta asterisco, e ela vai ter como conjunto de saída agora o conjunto de todos os estados possíveis, cartesiano com todas as palavras possíveis, porque a entrada dela não é mais um símbolo, é uma palavra. Então, quando a gente tem todas as palavras possíveis no alfabeto, que normalmente é um conjunto infinito, né? A gente vai, junto com todos os estados possíveis, essa função programa, o que ela vai fazer? De todo esse conjunto que é infinito, ela vai dizer quais são as relações que são válidas, que é o que vai determinar a característica da linguagem, certo? E o conjunto de chegada dela vai ser o conjunto de todos os estados possíveis, né? Da combinação, todos os subconjuntos dos estados possíveis, que é o que a gente já viu ali como chegada, certo? Então, a diferença é que não entra mais o símbolo somente, né? Entra a palavra. E eu faço a leitura iterativa pegando o símbolo mais à esquerda e fazendo a leitura. Tecnicamente, a gente vai formalizar isso através de uma indução. Como? A função programa estendida ela vai ser definida através do conjunto de estados em que o autômato está, lendo o símbolo vazio, né? Símbolo vazio, né? A palavra vazia, que a gente chama de epsilon, e por definição, ao ler o símbolo vazio, estando em um conjunto de estados, ele permanece nesse conjunto de estados, como se fosse uma identidade, certo? Então, essa é a base de indução. Ao, ao estar no estado P, um conjunto de estados P, e ler a palavra AW, onde W pode ser uma palavra de qualquer tamanho, ele vai processar o símbolo A e vai iterativamente jogar a palavra W como próximo elemento de leitura. Como que a gente vai fazer isso? Ao ler o símbolo A, lembra que ele pode ir para vários estados. Então, a gente vai chamar como nova entrada da função programa estendida todos os estados possíveis como resultado de estar nos estados que pertencem ao conjunto P e para onde ele vai quando ele lê o símbolo A. Vamos lá para o nosso PowerPoint para ficar mais claro isso. Então, quando eu tenho lá, vamos colocar aqui os nossos três estados, por exemplo, vamos supor que eu estou num conjunto de estados P, que tem dois estados, Q0 e Q1, por exemplo. Ele está simultaneamente nesses dois estados. Ele vai processar o símbolo A. Tá? E na sequência vem a palavra W. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o símbolo A, vai entender para onde que vai, não tem o asterisco aqui não, para onde que iria a função programa quando eu estou no estado Q0 e leio o símbolo A. Ele vai entender
para onde eu vou quando eu estou no estado Q1 e leio o símbolo A, e vai fazer a união dessas duas coisas, a união desses dois resultados. Vamos supor que, ao estar no estado Q0 e ler o símbolo A, eu permaneço no estado Q0, uma suposição, tá? Porque depende da linguagem. E vamos supor que, ao estar no estado Q1 e ler o símbolo A, eu vou para o estado Q2, que nem precisa estar no conjunto de estados que eu estou, tá vendo? Que o P é o conjunto de estados que eu estou. O Q é o conjunto de estados que o autômato tem, que pode ser maior, Q0, Q1, Q2, por exemplo, certo? Então, o que vai acontecer? O novo estado P', o novo conjunto de estados é Q0 união Q2, ou seja, Q0, Q2. Ele permaneceu onde estava e mudou um dos estados, certo? E aí eu vou repetindo. Leio o próximo símbolo, reaplico as funções programa, vejo para onde vai e até chegar ao final da palavra, certo? Então é isso que significa essa união. Repare que delta estrela continua aqui fora, o que entra é a união, ou seja, é um novo estado P', tá vendo? Era P, vai virar um novo estado P, conjunto de estados, e vai processar a palavra W. O que eu vou fazer? Vou pegar a palavra W e vou processar o novo símbolo. Se eu estava lendo AW e W era BA, agora ele vai fazer o quê? Leu A, beleza, transitor de estados. Vai ter como entrada B e o novo W é a palavra A, que vai ser a próxima a ser processada. O símbolo, perdão, que vai ser a próxima a ser processada. Então, eu vou repetir o mesmo procedimento para entender o que vai acontecer quando eu estou em Q0 e leio a palavra B, para onde eu vou. Quando eu estou em Q2 e leio, perdão, é uma palavra também, mas o símbolo B. Então, eu vou transitar para mais dois outros estados, que podem ser os mesmos ou podem ser diferentes, certo? Então, basicamente é isso que ele vai fazer. E aí a gente vai repetindo isso iterativamente. Ele aceita a entrada, quando ele processa o último símbolo da palavra e chega no estado final. Ele rejeita a entrada quando você lê todos os estados e chega no estado no final, ou quando tem alguma indefinição, que a gente não vai trabalhar aqui. Continua sendo, então, a mesma formatação, certo? Que é o quê? De linguagem aceita e linguagem rejeitada. Uma linguagem aceita, a gente diz que o autômato aceita a linguagem, ou seja, a linguagem L é reconhecida pelo autômato, ou o autômato reconhece a linguagem M. Quando as palavras da linguagem, ao serem processadas na função programa a partir do símbolo inicial, né, tem como interseção um conjunto, algum dos estados finais, que é diferente de um conjunto vazio. Ou seja, chegou no estado final. E, de caso contrário, chegou no estado não final, certo? Ela não é aceita. Vamos ver um exemplo. A L5, que são palavras que a gente já viu anteriormente, é a linguagem cujas palavras W de Word possuem duplas de Azinho ou duplas de Bzinho como palavra, não importando a posição, certo? O autômato finito não determinístico, que representa essa linguagem, que reconhece, e a gente vai entender a partir do processamento, e a gente é capaz de montar um autômato, né? Isso vai ser uma parte da atividade de vocês para dois tipos de linguagens. Aqui, no caso, não precisamos de um alfabeto maior do que dois, porque a gente quer reconhecer palavras que possuem apenas dois símbolos distintos. Então, o nosso alfabeto adequado é o alfabeto binário, AB. 4 estados. De onde tirou isso? A gente vai entender agora o funcionamento e ao se deparar com outra linguagem, a gente vai compreender quantos estados a gente precisa. A função programa, delta 5, o 5 é referente à linguagem que a gente está trabalhando. Um estado inicial sempre começa aí, e nesse caso só precisa de um estado final. Vamos ver como é que ele funciona. Entra
a gente está sempre no estado inicial. Ao ler o símbolo A ou B, ele continua no estado inicial. Por que isso? Porque a gente não sabe se vai ter um novo símbolo A, para repetir um Azinho, ou um novo símbolo B. Se não tiver, se eu tiver a leitura da palavra inicial for A e a sequência não for um símbolo A, ele não vai transitar, ele continua ali para entrar na zona de seleção. Se ele está aqui no estado inicial, lê um símbolo A ou B, ele continua aí. Por quê? Independente de ter A ou B depois, pode ser que ele não vai seguir para cá, se ele tiver um B, ele vai seguir para Q2. Então ele teve o quê? Um AB. Não é uma sequência, certo? Ele continua lendo a palavra aqui a partir de Q0. Essa é a vantagem do não determinístico. Porque se ele encontrar na sequência, no terceiro símbolo, um A, ele vem para um caminho que ele reconheceu, né? Dois As. E aí ele pode transitar para o estado final, certo? Então ele parece, nesse caso, não ter muita vantagem, e realmente não tem, de representação em relação ao autômato determinístico, mas quando a gente começa a ter linguagens mais complexas, com mais padrões de reconhecimento, aí ele começa a ser mais simplificado. Aqui ele é muito parecido com o nosso determinístico, a diferença é que não tem esse nicho aqui, né? E esse nicho aqui também não tem, do estado final, certo? Como que funciona o processamento? Ó, o ciclo Q0, ele varre toda a entrada. O caminho Q0, Q1, QF garante que tem Azinho, Azinho. O caminho Q0, Q2, QF garante que tem Bzinho, Bzinho. Então, por um outro caminho, se a palavra tiver, ele vai reconhecer. Porque ele vai ler a palavra andando pelos caminhos, mas ele vai, se ele não andar pelos caminhos, ele vai continuar lendo, porque a palavra pode ter coisas do tipo, coisas do tipo, vamos supor que a palavra seja assim, ó. A, B, A, B, A, B, A, A. O que aconteceu? Ele está em A, no estado Q0. Transitou, quando ele leu A no estado Q0, para onde que ele vai? Continua em Q0, mas também vai para Q1. Então ele continua em Q0 e vai para Q1. Q0 e vai para Q1. Tá vendo que está duplicando os estados? Eu tenho dois estados possíveis na mesma. É como se duplicasse a cabeça de leitura. Agora, eu estou em B. Quando eu estou em Q0 e leio B, eu continuo em Q0 e vou para Q2. Certo? Quando eu estou em Q1 e leio B, não vai para lugar nenhum. Certo? Então, qual é o novo estado após estar em B? Onde está em Q0 e lê B, ele continua em Q0. E onde está em Q0 e lê B, ele vai para Q2. E assim ele vai processando. Agora eu estou em Q0 e A. Lá no nosso autômato, se vocês repararem agora, estando em Q0 e lendo A, ele volta para Q0. Continua em Q0. Mas também vai para Q1. Então eu vou para Q0. Agora eu vou tirar a cabeça de impressão para ficar mais fácil. A cabeça de impressão. Falando de impressora 3D. A cabeça de leitura. É Q0. Quando eu estou em Q0, leio A, eu fico em Q0. Quando eu estou em Q0, em Q2, leio A, não vai para lugar nenhum. Então, não tem estado nenhum aqui. Agora, eu estou em Q0, leio B. Quando eu estou em Q0, leio B, eu vou para Q0, mas também vou para Q2. Quando eu estou em Q0, leio A, eu continuo em Q0 e vou para lugar nenhum, quando eu estou em Q2. Quando estou em Q0, leio B, continuo em Q0 e vou para Q2. Quando eu estou em Q0, leio A, eu vou para Q0 e Q2 eu não vou para lugar nenhum. Certo? Opa, errei aqui, é Q1. Estou em Q0, leio A, vai para Q1. Estou em Q1, vai para Q2. Chegou no estado final, que é o QF, QF. Não é Q2, é QF. Certo? Então, basicamente, a gente, ao invés de estar com um estado apenas, a gente poder
está em vários estados, certo? Como que funciona a função programa, então, nesse caso? Ao invés de termos uma matriz que tem nas linhas os símbolos a serem lidos e nas colunas os estados, continua assim, mas aonde ele vai não é mais um estado só, é um conjunto de estados ou nenhum, como já era antes, certo? Nesse caso aqui, vejam lá, como que eu vou montar a matriz que vai representar a função programa? Ao estar em Q0, certo? Ao estar em Q0 e ler o símbolo A, eu vou para onde? Vou para dois estados, ou para Q1 e continuo em Q0. Então, não é um estado só, é um conjunto de estados, de dois estados no caso aqui, Q0 e Q1. Ao estar em Q0 e ler B, eu vou para dois estados, continuo em Q0 e também vou para Q2. Então, ao estar em Q0 e ler B, eu vou para Q0 e Q2. Certo? Quando eu estou em Q1 e leio A, eu vou para QF. Quando eu estou em Q1 e leio B, vou para lugar nenhum, estado indefinido. Quando eu estou em Q2 e leio A, não tem nenhuma seta aqui, então estado indefinido. Quando eu estou em Q2 e leio B, olha aqui, ó, Q2 leio B, foi para QF. E por fim, quando está em QF, independente do que ler, continua lá, porque já atingiu o estado final. Então a diferença é que na função programa original, no estado determinístico, a gente só ia para um estado. Aqui a gente pode ir para mais de um estado, um conjunto de estados. Bom, aí, né, tem outro exemplo. Vocês vão ficar aqui para quando a gente tem três As como sufixo. É muito simples, fica muito fácil de reconhecer, porque se ele leu A ou B, ele continua no inicial, porque ele pode ler um B na sequência. Então, ele continua reiniciando a palavra, tentando procurar uma trinca, né? Vamos dizer assim, não é reiniciando, tentando achar uma trinca. A hora que ele achou uma dupla, azinho, azinho, ele passou para Q1. Se ele achar um B, ele cai aqui no estado que não é um estado final. Ele cai no estado indeterminado. Mas ele continua lendo aqui a partir do inicial, procurando uma trinca. Então, basicamente, o raciocínio é esse. Até ler uma trinca e chegar no estado final. Certo? E aí, como eu falei, a grande questão é que eles não são excludentes. Pelo contrário, eles são complementares, o determinístico e o não determinístico. Ou seja, conhecendo um autômato não determinístico, eu posso obter um determinístico e vice-versa. Certo? Consigo transitar de um formalismo para o outro. E essa que vai ser também uma das atividades que vocês vão fazer. Para duas linguagens que eu vou elencar, vocês vão encontrar o autômato finito determinístico e vão encontrar o não determinístico dele também, através da equivalência. Bom, como que a gente demonstra isso? Que é o que vai dizer para a gente como que a gente obtém um através do outro. A partir de um autômato finito não determinístico qualquer, a gente pode construir um autômato finito determinístico que realiza as mesmas computações, ou seja, o determinístico simula o não determinístico, certo? Então, a nossa primeiro passo vai ser mostrar que dá para sair do não determinístico e obter um determinístico. E o segundo passo da demonstração, que de um determinístico também é possível obter um não determinístico, certo? O segundo passo não precisa ser mostrado porque é trivial. É só eu colocar mais transições no determinístico que eu obtenho. Então, se vocês verem aqui, por exemplo, tira essa transição e essa, é o mesmo o autômato determinístico que reconhece a linguagem L5, certo? Então, se você tirar essa transição e essa aqui de baixo, ele vira o autômato anterior, que a gente já conhecia. Ou seja, é muito fácil obter o não determinístico a partir do determinístico. Já ao contrário, a gente vai precisar de uma estratégia, que consiste basicamente em desmembrar os estados, certo? O que a gente vai fazer? Vamos supor que a gente tem um autômato finito não determinístico e que a gente quer construir um determinístico, MD, que vai ter como composição o mesmo alfabeto,
um outro conjunto de estados, uma outra função programa, um estado inicial, que está aqui colocado dessa forma, porque esse estado inicial não tem como ser um estado puro. A gente vai mapear um conjunto de estados do autômato finito não determinístico e vai nomear esse conjunto de estados como um estado do determinístico. E o estado final, o conjunto de estados finais do determinístico, certo? Quem vai ser QD, então? Todas as combinações, sem repetição dos estados de Q. Ou seja, eu vou pegar todas as combinações possíveis dos estados que eu tenho no autômato não determinístico, vou listá-las, e isso vai ser o que eu vou chamar de QD. A ordem não distingue, não importa se é Q1, Q2 ou Q2, Q1. Certo? Então, a função programa do determinístico, ela vai ter como saída esse conjunto de todos os estados possíveis, cartesiano com alfabeto, e a chegada vai ser o próprio conjunto, porque agora esse conjunto, na verdade, é um estado. É como se fosse um macroestado, que é constituído de um conjunto de estados. E aí, o que vai acontecer? Isso só vai... essa função programa só vai realmente mimetizar, né, ou imitar a função programa do autômato não determinístico a partir do momento que eu consiga fazer com que ela tenha equivalência, certo? Na prática vai ficar mais fácil da gente ver aqui no exemplo, certo? Bom, e aí onde vai a indução? No tamanho da palavra. O que eu vou ter aqui? O autômato determinístico, a função programa estendida, vai ler a palavra, símbolo a símbolo, e vai jogar no conjunto de estados, que na verdade agora é um estado, se somente se, ao ler aquele estado na função programa estendida do não determinístico, aquele Q0 leva no conjunto de estados Q1. Então, basicamente, renomear aquele conjunto de estados num novo estado, certo? A base de indução é a palavra vazia, de comprimento zero, ou seja, a palavra vazia. E a gente sabe que para a palavra vazia, o autômato finito não determinístico, ao estar no estado inicial e ler a palavra vazia, ele continua lá. Então, o determinístico, a função programa estendida, vai ter que ter o mesmo comportamento. Ao estado renomeado Q0, ler a palavra vazia, ele continua lá. Isso é por definição, porque Q0 é único, não é um conjunto de estados. Então, não tem erro. Certo? A hipótese de indução, ela vem aonde? Quando eu pego agora a função programa estendida do não determinístico, estando em estado Q0, lê a palavra W, ele vai para um conjunto de estados. O que vai acontecer? Eu desejo que minha função do autômato determinístico, a função programa estendida, ela, ao ler a palavra W, relacione o Q0 com o mesmo conjunto de estados Q1 a Q1, certo? E o passo de indução é que isso, né, aconteça para qualquer número de estados, ou seja, para qualquer leitura, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que seja, certo? E basicamente, então, aí a gente vai ver na prática aqui, né, essa transição, que aí vai ficar mais fácil. Vamos pegar a linguagem L6, que o autômato finito não determinístico é o M6. Vocês já perceberam que, como o não determinístico é mais poderoso de representação, a gente vai chamar ele de M. Quando for um determinístico, chama MD. O alfabeto AB, a gente sabe que precisa de 4 estados, a função delta 6, o símbolo inicial, e só tem um final, certo? O conjunto de estados possíveis são quais? Todas as combinações desses 4 estados. Então, quem é? Se eu tenho 4 estados, no meu autômato finito, não determinístico, ou seja, se o Q ele é Q0, Q1, Q2 e QF, quem vai ser o QD? Todas as combinações possíveis desses caras aqui. Então, quem é? Os próprios Q0, Q1, Q2
QF. As combinações 2 a 2, Q0, Q1, Q0, QF, perdão, Q2, Q0, Q3, QF. Ainda tem Q1, Q2, Q2, perdão, Q1, QF. E, por fim, Q2, QF. E as combinações 3 a 3, Q0, Q1, Q2. Lembrando que não importa a ordem, tá, pessoal? Q0, Q2, QF, Q0, Q2, QF, agora Q1, Q2, QF. Quem mais falta aqui de combinação? Q0, Q1, Q0, Q2, QF, Q0, Q1, QF. Acabou, 3 a 3, né? Q0, Q1, Q2, Q0, Q2, QF, Q1, Q2, QF, Q0, Q2, QF. Tá lá também. E agora, dos quatro, Q0, Q1, Q2, QF. Então, são essas combinações que a gente tem aqui. Então, cada um desses caras aqui, a gente vai chamar de um novo estado. Colocando essas maior, menor, para dizer que ele é um novo estado. Certo? Basicamente, é esse o procedimento. Gere esses novos estados que estão aqui. Os estados finais são todos os estados que possuem o estado final. Então, é um subconjunto do QD. Ou seja, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. É o nosso o FD. Certo? Então, gerei os estados, tenho o autômato, tenho a função programa. Agora, a grande mágica, que é muito simples, é o quê? Aonde eu tinha cada... para a função programa determinística, o que vai acontecer? Ao ler o símbolo A, estando no estado que tem validade, para onde eu vou? Vamos voltar para a nossa função programa lá? Ah, não montei a função programa, peraí. Deixa eu montar ela aqui para vocês. Nosso autômato é esse aqui. A partir dele, a gente monta a função programa, né? Q0, A, Q1, A, Q2, A, QF. Q0, Q0, QF, Q0 independente leal B fica lá, e QF também fica lá, não é isso? Deixa eu voltar lá só para conferir. Não, eu não tenho esse final aqui, porque ele já reconheceu a trinca. Como que é a função programa do não determinístico para esse cara aqui? Delta 6 A, B, Q0, Q1. Tem que montar todas as combinações possíveis, né? Para vocês verem aqui, ó. Monto eles aqui, né? E para qual é o conjunto de estados que ele vai. Q0, Q1, Q2, QF. Quando eu estou em Q0 e leio o símbolo A, eu continuo em Q0 e vou para Q1. Então, é isso aqui, né?
Quando eu estou em Q0 e leio o símbolo B, eu continuo em Q0. É Q0. Quando eu estou em Q1 e leio o símbolo A, eu vou para Q2. Quando eu estou em Q2 e leio o símbolo B, eu vou para lugar nenhum. Quando eu estou em Q2 e leio o símbolo A, vou para QF. Quando eu estou em Q2 e leio o símbolo B, vou para lugar nenhum. Quando eu estou em QF, independente da leitura, vou para lugar nenhum. Certo? Então, na verdade, o que vai acontecer aqui para a gente? A gente vai ter que fazer a, a união para poder reconhecer o que vai acontecer quando eu estou na união de estados, certo? Então, por exemplo, no nosso novo autômato aqui, o QD, ele é Q0, Q1, Q2, QF. Q0, Q1, Q0, Q2, por aí vai, certo? Quais são as transições que eu vou ter? Quando eu estou em Q0 e leio A, eu vou para Q0, Q1. Olha lá, quando eu estou em Q0 e leio A, eu vou para Q0, Q1. Então, isso aqui eu vou adicionar na minha coluna aqui como saída. Quando eu estou em Q0 e leio B, eu vou para Q, eu continuo em Q0. Quando eu estou em Q0, eu leio B, continuo em Q0. Agora, novo estado apareceu, Q0, Q1. Então, Q0, Q1, que estava como chegada aqui no não determinístico, vai virar uma entrada, um estado de saída do determinístico. Então, ele vai entrar aqui na coluna, tá vendo? Q0, Q1, que ele estava aqui. O que acontece quando eu estou em Q0, Q1? Eu estou em Q0 e Q1 vai ser a união de para onde eu estou em Q0 e Q1 quando eu leio A. Então, quando eu estou em Q0 e Q1, em Q0, quando eu estou o que vai acontecer? Quando eu estou em Q0, Q1, o resultado disso ao ler A vai ser o que acontece quando eu estou em Q0 e leio A, união com o que acontece quando eu estou em Q1 e leio A. Então, quando eu estou em Q0 e leio A, ele continua, ele vai ter, como já está lá, Q0, Q1. União com o que acontece quando eu estou em Q1 e leio A. Quando eu estou em Q1 e leio A, eu vou para Q2. União, Q2. Qual que é a união desses dois conjuntos? Q0, Q1, união Q2. Q0, Q1, Q2. Então, isso virou uma nova entrada da nossa matriz, da função, e, consequentemente, isso vai virar a nova saída, certo? Então, depois que eu descobri o que acontece a partir daqui, entrou aqui, eu vou estar nesse estado e vou ler o símbolo A novamente. E a gente vai ver reiteradamente que o que vai acontecer. Ele vai para Q0, estando em Q0, ele vai para isso aqui, Q0, Q1. Estando em Q1, não está definido, não vai para lugar nenhum. Estando em Q2, não está definido. Perdão, estando em Q2, lá na tabela, ele vai para Q. Estando em Q1, ele vai para Q2. Estando em Q1, ele vai para Q2. Estando em Q2, vai para QF. Então, o novo estado vai ser Q0, Q1, união Q2, união QF, que é o quê? Q0, Q1, Q2, QF. Está aqui. Certo? E a gente vai repetindo. Agora, esse novo estado entra aqui. E aí, como é trivial, né, ele vai acabar nele mesmo. Ou seja, vai acabar no estado final. Então, eu desenho um novo autômato com os estados P0, que eu chamei Q0 de P0. Esse novo estado que é duplo, eu chamei de P1. O triplo eu chamei de P2. O quádruplo eu chamei de PF. E aí, eu renomeio e elenco as transições. Tá vendo? Tá em P0, é Q0. Vai para Q0, Q1, mas é P1. Então, quando eu estou em P0, eu vou para P1 ao ler A. Quando estou em Q0, Q1, Q2, que é o P2, ao ler A eu vou para P2. Ao ler B, eu volto sempre para Q0. Certo? Então, basicamente, é essa que é a nossa lógica de montar um autômato finito não determinístico a partir de um autômato determinístico, certo? O que eu vou pedir para vocês, então, pessoal? Que eu vou passar duas linguagens muito simples, certo? Porque o importante é vocês entenderem o raciocínio da montagem. Vou pedir que vocês montem os autômatos determinísticos
vou pedir que vocês, que vocês montem o não determinísticos e que vocês, a partir dos não determinísticos, construam o determinístico, certo? É isso que eu vou precisar de vocês daqui para o dia 29, tudo bem? E Beleza, aí, professor. pelo grupo, vão tirando dúvida, não tem problema, certo? A gente vai trabalhando. O intuito aqui é que vocês consigam fazer essa montagem dos dois autômatos e transitar entre eles, certo? Isso aí já cumpre totalmente o que a gente tinha planejado, certo? Beleza. Beleza? Aí eu vou passar isso hoje lá na plataforma e mando no grupo também, para facilitar para vocês, certo? Certo. Fechou, então. Aí agradecer a paciência de vocês, pessoal. Qualquer dúvida, manda lá no grupo ou manda no privado aqui, tá no WhatsApp. E vamos finalizar a disciplina para todo mundo descansar. E se tudo der certo, a gente voltar no presencial a partir de março. Beleza. Certinho, então, professor. Beleza, então. Vou finalizar a gravação. Obrigado, Thaís. Obrigado, Felipe. Vou finalizar a gravação e vou colocar lá no Ava, tá? Depois, assim que ela estiver disponível.